Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Bom, vamos iniciar mais uma aula de inglês, certo? Na semana passada, na última aula, nós revisamos verbos auxiliares, os que nós chamamos de auxiliares básicos. Nós revisamos, então, o uso do verbo to be. Desculpa, o verbo to be nós vamos ver hoje. Nós revisamos o uso do verbo to have, né? Nós também pincelamos um pouco sobre os tempos verbais passado, presente e futuro simples a partir do estudo dos verbos auxiliares que a gente utiliza nesses tempos verbais. Nós falamos bastante sobre verbos modais, os quais nós vamos revisar hoje a partir de alguns exercícios que eu trouxe para a gente resolver juntos, tá bom? E o que nós vamos ver hoje, então, para começar, é de fato, então, o verbo to be, tá bom? Nós vamos começar falando sobre o verbo to be, e aí a gente fala como o verbo to be ele entra aí dentro do que nós vamos chamar de verbos auxiliares, né? Ou verbos que têm um comportamento diferente dos outros, porque eles são independentes. A gente não usa o verbo to be junto com outro auxiliar, né? Numa pergunta, o verbo to be, ele simplesmente muda de posição, né? Ele inverte a posição com o sujeito, né? Eles trocam de posição. O sujeito e o verbo to be trocam de posição na hora da pergunta. Na hora de fazer uma negativa com o verbo to be, que é o ser estar, a gente já vai falar melhor deles. A gente acrescenta o not, ou seja, ele entra dentro desse grupo, né? Dentro das por ter as mesmas características, né, dos verbos auxiliares, dos verbos modais, né, tem características bem semelhantes. Então nós vamos falar do verbo to be aí dentro, né, dessa categoria de verbos auxiliares, verbos modais. Aí a gente fala das regras gerais de todos eles e faz alguns exercícios, responde alguns exercícios da apostila que possuem esses temas que a gente estudou até aqui, tá bom? Então eu vou compartilhar com vocês agora o PowerPoint e a gente começa então a falar do verbo to be, ok? Então vamos lá. O verbo to be, que geralmente gera algumas dúvidas para os alunos, né? Às vezes parece ser algo difícil, é algo que todo mundo já viu na escola, mas que a grande maioria das pessoas esquece do que se trata, e é algo muito simples, né? O verbo to be é simplesmente os verbos ser e estar. Por que os verbos ser e estar? Porque o que acontece? Em português, nós temos duas palavras, né? Nós temos dois verbos, o verbo ser e o verbo estar, né? São duas palavrinhas, dois verbinhos diferentes. No inglês, nós temos a mesma palavra que nós vamos usar para o ser, é a mesma que nós vamos usar para o estar, tá? Então isso acontece bastante, né? O oposto também é verdadeiro. No português, existem às vezes, existe algumas palavras que têm mais de um significado, mais de um uso na língua, e que em inglês nós vamos ter diferentes palavras para cada uso, que em português a gente tem uma só. Um ótimo exemplo disso é a palavra já, né? Já em português, a gente pode usar em diversas situações, para falar de experiências, para falar de algo que já aconteceu, que acabou de acontecer, né? Já em inglês, olha o já, né? Usando novamente o já. Em inglês, nós temos diferentes palavras para expressar o que em português a gente expressa só com o emprego da palavra já. Eu usei esse exemplo para que vocês entendam que o verbo to be é a mesma história. O verbo to be, ele seria então palavras, né? No caso, uma palavra que a gente usa para dois significados, pro ser e pro estar. Vamos lá. Aqui nós temos all forms of verb to be, todas as formas do verbo to be, o verbo ser e estar, né? E só lembrando, né? Verbo ser e estar. Eu sou, eu estou, você está, ela é, ela está, eles são, eles estão. É isso, tá? Só que vai ter algumas variações, né? Eu disse que é a mesma palavra que a gente usa para ser e estar, só que a gente vai ter algumas variações com o tempo, se presente, passado, futuro, se infinitivo, se gerúndio, se presente particípio, se condicional, né? Então a gente vai ter uma modificação de acordo com o tempo e uma modificação bem básica de acordo com
o sujeito, né? De acordo com o sujeito que conjuga esse verbo. Algo bem mais sucinto do que o que a gente tem em português, né? Que é bem mais complexo, né? As transformações dos verbos são inúmeras. Em português a gente vai ter poucas transformações, ou seja, pouca coisa para decorar, pouca coisa para lembrar. Então, as formas do verbo to be, do verbo ser e estar no presente, é am, are, is. Então, só lembrando, os sujeitos lá, né, pronomes sujeito do inglês. I, you, he, she, it, we and they. Né? Então, nós vamos usar I am, então am é só para I, no caso só para eu, então I am, eu sou, I am, eu estou, dependendo do contexto. Exemplos, né? I am Malu, né? Eu sou a Malu. I am at home, eu estou em casa. Então, eu usei o am, I am, para as duas frases. O are nós usamos para you, we and they. Né? Nós usamos para you, que é você ou vocês, né? You are. Né? Você é ou vocês são. Né? Você está ou vocês estão. Ok? Nós usamos para o we, que é o nós, e para o they, que é eles ou elas. Então, we are, they are. Nós usamos o is para he, she, it. Ok? Is para he, ele, she, ela, e o it, que pode ser ele, ela, com emprego só para objetos, animais, entre outras coisas que nós vamos ver também com mais calma. Na forma passado, então a forma passada do verbo to be, ele só vai ter duas formas, né? Então o verbo ser e estar no passado, ele só vai adquirir duas formas, was and were, sendo was para I, he, she, it, né? Para primeira pessoa do singular e terceira pessoa do singular, né? E o were para you, we and they, ok? Então a gente já tem uma redução, três formas para o presente e uma redução para duas formas no passado. Então, todas as outras possibilidades do verbo to be eu já trouxe aqui para vocês. O presente particípio, né, que é aquele que a gente usa o sendo, no caso, né? Sendo, estando, por exemplo, né? É o being. Passado particípio, been, né? Sido, entre outras formas de tradução, a gente vai ver. O futuro, will be, só tem, no caso, essa forma. É uma única forma, que é uma combinação do verbo auxiliar will com a forma infinitivo do verbo to be, will be, tá? E o will be vai ser, então, empregado para todos os pronomes, tá? I will be, you will be, he, she, it will be, we will be, they will be, ok? Que é o será, serão ou estará, estarão, ok? A forma condicional do verbo to be simplesmente é bem parecido com a forma futuro. Você somente emprega um verbo auxiliar antes do verbo to be no infinitivo, que é esse aqui. Então, o would, né, que nós já vimos, que é aquele verbo auxiliar das condicionais, é aquele que, então, se a gente for traduzir uma forma bem fácil de lembrar, é o acréscimo do ria, né? No final desse verbo. Então, would be vai ser seria, estaria, tudo bem? O infinitivo, né? Já vimos, o be, e o gerúndio, que é o being, né? Lembrando que presente particípio e gerúndio, embora tenham a mesma forma, são coisas diferentes, tá bom? E a gente vai falar mais para frente sobre o que é presente particípio e o que é gerúndio, tá bom? Nós vamos por partes, só falando então de todas as formas, vendo aqui então todas as formas possíveis do verbo to be. Então, aquilo que eu já falei, né? Present form, né? Forma presente do verbo to be, am, are, is, de acordo com seus respectivos pronomes aí, tá? E as suas traduções, então, verbo ser, verbo estar, conjugado no presente. Past form, a forma passado, então, o verbo ser e estar conjugado no passado, as suas duas formas, was and were, com seus respectivos pronomes aí. A forma futuro, will be, né? Com as suas traduções aqui, formas, verbo ser e estar, com as suas traduções aqui, de acordo com o sujeito que o conjuga. E a forma will, would be, né, que é a forma condicional do verbo to be, com as suas traduções aqui também. Tá vendo que tanto o futuro, a future form, quanto o conditional form,
ambos vão ser ó, iguais para todos os sujeitos, tá bom? I, you, he, she, it, etc. Todos eles vão ter a mesma forma. Will be para o futuro, would be para condicional, ok? E aí vocês vejam como as traduções vão variar, né? Para cada sujeito, nós temos cada pronome, né, que conjuga este verbo, nós temos uma variação, né, no português, que é bem mais sucinta em inglês. Ok. E structure, né? O que seria isso? Só dando uma pincelada em como que nós estruturamos, então, uma afirmativa, uma negativa, uma interrogativa e uma interrogativa negativa, né? As 4 estruturas que nós temos com os verbos, tanto com os verbos modais, como com o verbo to be, tá? Então vamos ver aqui. Para fazer uma pergunta, aquilo que eu falei, você vai, se é you are, né? Você é um aluno, you are a student. Se você quiser fazer uma pergunta, transformar essa afirmativa, né? You are a student, numa pergunta, você só vai inverter o you are. Então vai ficar are you a student e assim por diante. A forma negativa do verbo to be é só o acréscimo do not, que pode ser contraído, you aren't. E isso aqui é só um exemplo com o are, tá? Se a gente trocar o sujeito aqui, you, por I, vai ser am I, ok? I am not. Se o sujeito aqui for she, então a gente vai ter is she isn't, or she is not, ok? E a interrogativa negativa é aquela que já começa com o verbo na negativa, tá bom? Ela é uma bem na estrutura de pergunta, só que o seu verbo aqui ele já vai estar na negativa, tá bom? A forma passada, então isso aqui vai se seguir, tá? Essa mesma estrutura, peraí, deixa eu ajeitar aqui, essa mesma estrutura para o passado, tá? Só fazendo as alterações necessárias aqui de acordo com o sujeito que conjuga, né, esse verbo, na condicional e no futuro, tudo bem? Ok. Certo. E agora a gente tem, eu trouxe aqui algumas questões que estão na apostila de vocês. As questões são interessantes porque, além delas ajudarem a gente a praticar aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente estudou, elas também trazem informações novas que podem ser úteis, né? Elas acabam expandindo o nosso conhecimento. Então, por exemplo, vamos observar essa primeira questão aqui. Né? Everybody, lacuna para uma forma do verbo to be, vamos descobrir qual é. Waiting because the American people, outra lacuna para verbo to be, working on the project. Vamos traduzir. Então, todo mundo está esperando porque o povo americano está trabalhando num projeto. Né? Provavelmente, né? Povo americano aqui provavelmente está trabalhando no projeto. Né? Esse American people, né? Pode ser povo americano ou pode ser, né? As pessoas americanas, enfim. Bom, qual é a forma do verbo to be? Nós já sabemos que tem que ser o verbo to be aqui para preencher essas lacunas. Mas qual forma, né? A gente já sabe que é porque todas as opções trazem alguma forma do verbo to be. Mas qual forma é adequada aqui? E aí entra uma questão bem interessante que geralmente nos confunde um pouco. Bom, everybody significa todo mundo, né? E American people, vamos traduzir como povo americano nesse caso. Everybody, apesar de ser, né, todo mundo nesse caso, apesar de ser uma palavra que quando a gente ouve, a gente imagina plural, porque a gente imagina muitas pessoas, né? A mesma coisa para American, para povo americano, a gente também imagina muitas pessoas. A gente tende a achar que o que seria que o verbo que viria aqui seria um verbo para plural. Lembra só que o is é a forma do verbo to be que a gente usa para a terceira pessoa do singular. Ele, ela, isso, né? E o are é aquele que a gente usa para o you, que é você, mas lembrando que o you também tem também é a forma plural, né? Vocês. Então, de modo geral, a gente usa o is para o singular e o are para o plural, né? Então, a gente tende a achar que aqui viria uma forma plural, né, do verbo to be, porque essas duas palavrinhas nos fazem imaginar algo no plural, né? Pessoas, muitas pessoas. Só que essas palavrinhas aqui
apesar delas representarem algo que está, né, enfim, algo que é em grande quantidade, né, muitas pessoas, enfim, são palavras que estão no singular, né? Então a gente tende a acabar confundindo isso, e é algo muito simples, né? Essas palavras estão no singular. Então, todo mundo está, né? No caso, everybody is. A gente não diz todo mundo estão, né? Isso é bem parecido com o português. A gente não diz todo mundo estão, a gente diz todo mundo está, ou seja, a gente usa a forma singular do verbo estar, né? Todo mundo está esperando porque o povo americano está, né? Também, olha só, o povo americano está. A gente não diz o povo americano estão, né? A gente vai usar o está. Portanto, nesse caso, a gente vai utilizar is aqui e o is aqui também, né? Então, everybody is waiting because the American people is working on the project, ok? Então, a gente descarta, por essas palavras estarem no singular, representarem o singular aqui, aliás, estarem de fato no singular, embora representem algo, né, em grande quantidade, a forma que nós vamos usar, a forma do to be que nós vamos usar é a forma singular, que é a letra B, né? Is, certo? Então a gente descarta todas as outras que tenham are, né? Que são as formas plural do verbo to be, e nós descartamos o was, né? Porque todo mundo estavam esperando porque o povo americano está trabalhando no projeto, então não faz sentido, né? O was na primeira e is na segunda, portanto a resposta para essa aqui é a B, ok? Bom, e nessa aqui, na 116, né? He, alguma forma. Aqui nesse caso, nós temos na primeira lacuna um verbo, né? Que é o verbo ring, que nesse caso é ligar, tá? Telefonar. Então, nós temos na primeira lacuna o verbo ligar. Nós temos na segunda lacuna um espaço para verbo to be. Ou nenhuma das alternativas. Vamos ver qual alternativa é correta. Então, vamos lá. He, alguma coisa, them up yesterday, although he, alguma coisa aqui, very busy lately. Então, bom, eu vou passar para vocês o que, que seria a tradução, o que viria aqui, né? A tradução dessa sentença aqui. Seria, ele ligou para eles, né? Ligou para eles ontem, né? Embora ele, olha, muito ocupado ultimamente. Então, provavelmente tem estado, né? Ele tem estado muito ocupado ultimamente. Essa é a melhor forma de traduzir, né? Imaginando quais seriam as alternativas, né? Quais seriam as palavras nessas lacunas, a se colocar nessas lacunas no português, né? Então, ele ligou para eles ontem, embora ele tenha estado muito ocupado ultimamente, né? O lately é o ultimamente. Certo. Então, olha só, rings é o liga, né? Então, ele liga para eles ontem, olha só. Para quem viu o arquivo lá sobre o Simple Past, né? Tá lá bem explicadinho as regrinhas do Simple Past e se recorda que nós utilizamos algumas palavras para indicar que a nossa sentença está no passado, né? O passado chamado passado simples, com todas as suas regrinhas ali. E o yesterday, ele é um sinalizador da minha sentença, de que a minha sentença está no passado simples. Portanto, eu vou procurar um verbo para colocar aqui que esteja no passado simples, que esteja conjugado no passado simples. Não pode ser rings, porque veja só, rings está conjugado no presente simples, né? Lembra, para quem viu o presente simples também, viu que quando he, she ou it, terceira pessoa do singular, conjugam o verbo no presente simples, a gente acrescenta o S ao verbo. Então, isso aqui é conjugação de presente. Não pode ser presente aqui porque tem o yesterday, tem o ontem. Logo, tem que ser um verbo no passado, né? O meu indicativo aqui de passado, né? Descartamos, então, a letra A. A segunda, he rang, né? Ele ligou para eles ontem, pode ser, embora ele estava muito ocupado ultimamente. Olha, was very busy lately é literalmente isso, estava muito ocupado ultimamente. Estava muito ocupado ultimamente não faz sentido, né? Não soa certo. Então a gente cancela, né? A gente descarta a letra B também. Vamos para C.
Ele, rang é a forma passada do ring, né? Então, ele ligou para eles ontem, embora ele tenha estado. Olha aqui, ó, o been é o se do estado, embora a gente possa traduzir de outras formas, a gente já vai ver. E o has, né, que é a forma do ter para he, she, it. Né? Então, ele tenha, embora ele tenha estado muito ocupado ultimamente. É essa, porque ela se encaixa perfeitamente, né, nas lacunas. Então, é isso. He rang them up yesterday, although he has been very busy lately. Ok, então a gente já sabe que a resposta para 116 aqui é a letra C. Vamos entender por que não pode ser a letra D e a E. Então, he has rung. Ele tem ligado para eles ontem? Não faz sentido, né? Tem ligado para eles ontem? Não. O ontem, ele nos mostra que a ação foi feita num ponto específico do passado. Ontem, né? E o tem ligado, ele nos dá a ideia de algo, de uma continuidade, né? Algo que está em processo dentro de um período de tempo, né? Que é o caso, ó, do tem sido, tem estado, né? Então a gente descarta a D, porque a primeira já está errada, has rung, não pode ser. E também não é a E, porque a gente descobriu que a C está certa. Então a gente também descarta a E. Ok? Muito bem. Bom, agora que nós vimos um pouco de verbo to be, né? Vamos retomar um pouquinho daquilo que nós falamos na aula anterior, as duas aulas anteriores, né? Sobre verbos auxiliares, verbos modais, mas não de forma repetitiva. Agora nós vamos falar sobre as regras gerais que regem esses verbos, ok? Ou seja, coisas que você tem que se atentar quando num texto, numa questão, você vê que está se falando ali sobre algum daqueles verbos que nós vimos até agora, né? Os auxiliares lá, o do, does, did, will, would, ou os modais, can, could, must, have to, ought to, should, may and might, ok? Então, esses são os verbinhos que a gente precisa ter atenção especial porque eles têm um comportamento diferente. Vamos lá. Regras gerais para esses verbos que nós vimos até agora. Nas interrogativas, eles vêm antes do sujeito. Né? Então, o exemplo do can, né? Por exemplo, I can speak English, né? Eu consigo falar inglês. Como que eu transformo isso numa pergunta para uma outra pessoa, né? Por exemplo, você consegue falar inglês? É simplesmente inverter. Eu vou usar can you speak English? Ok? Exemplos aqui, né? Can you open the door? Ó, em vez de uma afirmativa seria you can, né? A interrogativa você inverte. Deixa eu aproximar. Can you open the door, né? Você pode abrir a porta? Um pedido. O verbo modal can no sentido de pedido. Ou o should, né? O deveria. Should I apologize, né? Eu deveria me desculpar. Will we travel tonight? Né? Nós vamos viajar hoje à noite, ok? Certo. Não se usa dois auxiliares ao mesmo tempo, isso a gente já falou, né? Então, olha só. Do you are okay? No, no, no. A gente acabamos de ver, né, que o verbo to be, ele tem um comportamento independente. Como assim independente, né? Ele forma as perguntas sozinho, né? Ele forma a negativa sozinho, ou seja, ele é um verbo que não precisa de um verbo auxiliar para que a gente possa formar aquelas quatro estruturas lá, né? De possíveis, né? Em cada tempo verbal ou com cada verbo. Bom, ok, então a gente não diz, a gente não junta, a gente não mistura nunca o verbo auxiliar básico com o verbo to be, ou o verbo to be com o verbo modal. Olha os modais aqui, can, should, auxiliar, will. A gente não mistura um modal com o auxiliar também, ok? Por isso que eles são categorias de verbos que a gente estuda à parte, porque eles vão ter um comportamento, esse comportamento específico, né? Dentro dessas regrinhas, essas 6 regrinhas que eu trouxe aqui para vocês. Terceiro ponto aqui. Quando conjugados pela terceira pessoa do singular, aquilo que a gente viu lá no simple present, né, no presente simples, quando he, she, it, terceira pessoa do singular, conjuga esses verbos, o can, o should, o to be, né, esses verbos não recebem o acréscimo do S, tá, ao final. O que ocorre com os demais verbos, né, como, por exemplo, work, run, study, aqueles outros verbos, né, que indicam ação,
ou sentimentos, sensações, né? Nós vamos falar só sobre esses verbos já já, que são os verbos, então, que se submetem a essa regra, eles se submetem à regra do tempo verbal, né? Do presente simples, do passado simples, etc. Exemplo, she should work. Ela deveria trabalhar. Perceba que ó, she conjuga o deveria, mas a gente não acrescenta o S para o should, porque ele é um modal, então ele não se submete a essa regra. Então, nada de she shoulds, she cans, okay, musts, nós não temos isso. E outra coisa interessante, depois, se se seguir um verbo, né, o verbo que se segue depois do verbo modal, ele vai estar no infinitivo, ok? Ele sempre vai estar no infinitivo, ó, sempre usado no infinitivo, e o verbo que vem em seguida também sempre vai estar no infinitivo, tá bom? Ou seja, sem to, certo? Ok. Outro ponto, sempre usado no infinitivo, não possui uma forma contínua, ou seja, a gente não vai ter a forma contínua, né, dos verbos modais, tá? Como, por exemplo, a gente não vai ter canning, shooting, tá? Musting, a gente não vai ter isso, porque eles são sempre usados no infinitivo. A gente vai, ao longo das aulas, aprender formas alternativas. Então, quando você quer dar a ideia de passado, como dar a ideia de futuro para um verbo modal que não tem forma futuro, como é o caso do can, aí a gente tem uma alternativa, né? Lá as palavrinhas to be able to, né? A mesma coisa, quando a gente precisar usar algum desses verbos no sentido de, né, ação em progresso, a gente vai ter outras alternativas, mas esses verbos em si não têm esse tipo de alteração, tá bom? Não usamos a partícula to, que indica que o verbo está no infinitivo antes de um verbo modal, tá bom? Nem antes nem depois. As únicas exceções são have to e o ought to, ok? São aqueles verbos que depois desses verbos, na frente deles, nós temos o to. Né? Entre eles e o verbo seguinte, a gente tem a partícula to, ok? Mas para os demais, nós não temos partícula to nem antes nem depois. E o sexto ponto, para formar a negativa com o verbo modal, basta colocar a partícula not, né? Após o verbo. Então, exemplo, should not, may not, must not, cannot. E aí a gente pode fazer algumas contrações, né? Shouldn't, mustn't, can't, né? O do not, don't, did not, didn't, etc. A única exceção aqui é aquele que nós aprendemos lá, o have to, que a gente estuda ele em conjunto com must, né? Que ele indica dever e obrigação. Lembra? O deveria, desculpa, o dever, né? Devo fazer algo, tenho que fazer algo, é o have to, né? Com have to, a gente usa um verbo auxiliar antes, né? No caso, se eu quiser dizer você não tem que fazer isso, eu vou dizer you don't have to do this, ok? Então, o have to vai ser sim acompanhado de um verbo auxiliar quando ele estiver na negativa ou no futuro, né? Will we have to do this? Né? Nós teremos que fazer isso. Então, usamos os auxiliares básicos lá, o do, o will, para formar as outras formas, né? Para construir as outras formas aí desse verbo, tá bom? Em diferentes temporalidades, no caso. Certo, agora vamos para mais alguns exercícios, tá? Vamos lá. Esses exercícios, eles são da apostila 2 de vocês, então, se vocês não tiverem isso ainda, vocês vão ver isso mais para frente, a gente pode até retomar isso numa aula posterior, tá bom? Mas aqui já serve para a gente praticar um pouquinho, né? Então, vamos lá, vamos preencher a lacuna, né? I'm sure he do that, né? Alguma coisa na lacuna, do that. Então, olha só, eu tenho certeza que ele, vou traduzir para vocês, eu tenho certeza que ele conseguirá fazer isso, ou poderá fazer isso, ok? Certo. Lembra, a gente acabou de falar, né? E lembrando também daquela aula, acho que foi a aula passada, na qual nós falamos sobre os usos do verbo modal can, né? E aí nós falamos que o passado de can é could, mas o futuro de can não existe, né? Nesse caso, a gente vai ter as palavras be able to, né?
para expressar o futuro, né? O poderá, conseguirá. Então, este é o caso aqui. Então, I'm sure, eu tenho certeza que ele conseguirá fazer aquilo. Então, vamos lá. Eu tenho certeza que ele, olha só, will be able to. É a forma futuro do can. Então, essa tá certa. Eu tenho certeza que ele conseguirá fazer isso. Então, olha só, a gente já tem essa aqui, né? A gente já sabe que a A tá certo, né? A gente poderia parar por aqui, mas a importância da gente ver todas as alternativas. Porque no caso dessa questão aqui, nós temos uma outra possibilidade que também está certa. Olha só. Vamos descartar as que não estão certas, né? Então, eu tenho certeza que ele, ó, terá que fazer isso? Ó, tá errado. Be, have, juntos não faz sentido aqui, ok? Então, a gente descarta B. Vamos para D, né? Eu tenho certeza que ele será permitido de fazer isso? Será permitido não faz muito sentido. Mas a ideia de ter a permissão para fazer isso, né, que é algo que faria sentido, que eu tenho certeza que ele terá permissão para fazer isso, é a alternativa C, né? Will be allowed to, né? Eu tenho certeza que ele terá permissão, né, para fazer aquilo, tá? No caso dessa questão, exigiria de vocês o conhecimento dessa palavrinha aqui, né? Saber que allowed, o que allowed significa e saber que esse é um uso possível deste verbo, né? To be allowed to, e que ele também cabe aqui, né? Bom, então a resposta para 29 seria a resposta E, né? Letra E. A A e a C estão corretas, tá? Então, I'm sure he'll be able to do that. Eu tenho certeza que ele conseguirá fazer isso, tá certa? E I'm sure he will be allowed to do that. Eu tenho certeza que ele terá permissão para fazer isso, ok? Muito bem, vamos para 30. Qual das orações abaixo indica obrigação, né? Obrigação. Quando a gente pensa em obrigação, qual verbo modal nos remete a uma obrigação? E aí a gente lembra do verbo must, né? O must é o deve, né? I must, eu devo, you must, você deve, they must, elas devem, né? Então, o deve é essa palavra que indica obrigação, must, em inglês, must. Vamos ler as alternativas para ver qual das orações abaixo indica uma obrigação. I can learn how to speak English well. Vamos traduzir. Eu posso aprender como falar inglês bem, ou como falar bem inglês. Bom, posso aprender não é uma obrigação. I may learn how to speak English well. Pode ser. Lembra que o may, ele pode ser traduzido como pode, embora não seja uma tradução literal, uma forma interessante de traduzir o may é como pode ser, né? Esse pode ser que é uma forma de tradução que expressa muito bem o significado desse verbo. Então, pode ser que eu aprenda como falar bem inglês. Tudo bem, também não é uma obrigação. A letra C, I must learn how to speak English well. Eu devo aprender como falar bem inglês. Isso é uma obrigação. Então, a resposta correta é a C, must, ok? Aliás, esse verbo must, ele sim remete à obrigação, ok? Vamos ver as demais. I want to learn how to speak English well. Então, eu quero aprender como falar bem inglês. I will learn how to speak English well. Eu aprenderei, will learn, aprenderei como falar bem inglês. Então, todas as outras indicam querer, algo que vai acontecer, algo que pode ser que aconteça, algo que você pode fazer, nenhuma delas é obrigação. Aqui diz devo aprender, essa sim indica obrigação, ok? Vamos para 31, vamos para 31, deixa eu aproximar um pouquinho. Então vamos lá. Peter, algum verbo aqui, modal, né? Porque nós temos opções de modais aqui. Stay with us tonight. Vamos traduzir. Peter, e algum verbo aqui, ficar conosco hoje à noite. Vamos ver. Peter can stay with us tonight. Peter pode ficar conosco hoje à noite. Pode ser essa aqui.
Tá certo, Peter can stay, tá certinho, ó. Não tem to, não tem nada que impeça o can, né, de fazer sentido, de se encaixar, né, de forma correta nessa sentença. Então, tá certo. Vamos ver as demais. Peter may stay with us tonight, né? Pode ser que o Peter fique conosco hoje à noite. Também tá certa, também é uma possibilidade. Shouldn't. Peter shouldn't stay with us tonight. Peter não deveria ficar conosco hoje à noite. Também pode ser, shouldn't também tá certo. Lembram-se do had better, né? A gente viu, né, num cantinho ali da tela, né? Eu mostrei para vocês na aula passada, junto com o should, né? Nós temos o should e o ought to, e uma alternativa, o should e ought to, é o had better, né? Que tem o mesmo significado que o should, que é o deveria, né? Só que ele tem um tomzinho mais urgente, geralmente ele vem junto com as consequências, né, de uma ação, ou não também, mas ele geralmente expressa algo mais urgente. Uma forma interessante de traduzir o had better é como aquele é melhor. Por exemplo, é melhor o Peter, embora a colocação esteja diferente do português, tá? Então, isso é bem importante, a gente não traduz as palavras ao pé da letra, nem sempre ao pé da letra e nem sempre na mesma sequência de palavras, tá? É o caso aqui, ó. É melhor Peter ficar conosco hoje à noite. Ou a gente até pode traduzir o had better como deveria, né? Novamente, Peter deveria ficar conosco hoje à noite. Logo, pessoal, dos verbos modais que nós aprendemos até agora e que estão aqui como opções para completar essa sentença, todos estão corretos, tá? Então, a resposta correta da 31 é a letra E. Todas as alternativas estão corretas, todas poderiam se encaixar aqui tranquilamente, ok? Certo. Vamos para mais uma, então. Deixa eu ver a hora, se temos tempo. Temos. Vamos para mais uma. Então, olha só. You, all that money, now we've got nothing left. Então, você, algum verbo aqui, todo aquele dinheiro. Agora, não nos sobrou nada, ou nós não temos nada, né? Mais nada. Embora não seja uma tradução literal, é mais ou menos essa ideia. Não nos sobrou nada ou não temos mais nada. Ok? Vamos lá, vamos ver as possibilidades de resposta, né? Para completar aqui nessa lacuna. Então, você, olha só, spend é gastar, ok? Então, aqui nós temos spend, são formas do de fato, o verbo gastar, né? E o spend é a forma passado particípio do nosso verbo spend, a forma passado simples e particípio do verbo gastar, tá? Que é o spend. Então, a gente já sabe que alguma coisa sobre gastar todo aquele dinheiro, agora nós não temos mais nada. Vamos lá. Você deveria gastar todo aquele dinheiro? Agora nós não temos mais nada? Não faz sentido aqui. Você não deve gastar todo aquele dinheiro? Agora nós não temos mais nada? Eu acho que já foi, né? Já gastou. Então, mustn't, o não deve gastar, não faz muito sentido aqui. Você não pode gastar todo aquele dinheiro, agora nós não temos mais nada. Eu acho também que não dá para ser assim, porque já foi, né? O dinheiro já foi gasto. E tanto o must, tanto o should, quanto na verdade, tanto o must quanto o can, eles estão indicando alguma coisa no presente, né? Mas, na verdade, a pessoa já gastou o dinheiro. Vamos ver mais uma possibilidade. Você o oughtn't, né, que é o ought not, né, que é a forma contraída do ought, né, do ought not, né? Então, olha só, oughtn't have spent. Bom, até poderia, você não deveria ter gasto. Sim, eu acho que essa é a tradução correta do que tem que vir aqui. Só que veja só, você não deveria ter gastar. Não faz sentido, porque o meu verbo spend, ele está no presente. Ele tem que estar no passado para ele fazer sentido aqui. Logo, no passado particípio, né? Não deveria ter gasto, né? E aí a gente tem a E. You shouldn't have spent. Você não deveria ter gasto. Agora sim, faz sentido. Você não deveria, shouldn't have spent, ter gasto todo aquele dinheiro. Agora nós não temos mais nada. Agora sim, nós temos uma
tradução, nós temos as palavras certinhas, né? As palavras que cabem de forma correta nessa lacuna, que é as palavrinhas aqui frase aqui da alternativa E, ok? Certo. Vamos para mais algumas questões. Vamos lá. São questões que elas conjugam um monte das coisas que nós já vimos, né? Várias das coisas que nós já vimos nas aulas, 2 aulas anteriores, como das coisas que estão dos arquivos lá mais básicos, né? Que eu já tinha posto na plataforma para vocês já começarem a dar uma olhadinha, que é aqueles arquivos lá sobre os tempos verbais simples, né? Então vamos lá, vamos ver mais algumas questões aqui, até porque elas, como eu disse, elas trazem informações novas para a gente. Então, olha só, 33. Costumava dormir cedo, né? Então, é ótimo porque o enunciado só diz isso. Costumava dormir cedo. A gente entende que ele quer que você escolha a alternativa que te traz a tradução para o inglês dessa sentença aqui. E aí entra um elemento novo que eu ainda não expliquei para vocês, e talvez alguns de vocês ainda não saibam, que é o verbo costumar, né? Aliás, costumava em inglês, né? É o used to. Sempre vai ser isso aqui, tá? Used to é o costumava. Used to do, costumava fazer. Used to sleep, costumava dormir. Used to play, costumava jogar, né? Então, a gente sempre vai ter o used to e o verbo, né? No infinitivo. Né? Então, a gente já sabe que a primeira tá erradinha, né? Porque ela tá no gerúndio. Mas, enfim, a gente sempre vai ter o used to e o verbo pro costumava, né, determinada ação no passado. Então, o used to, ele sempre vai falar sobre hábitos ou ações repetitivas no passado que não e especialmente aquelas que não acontecem mais. Né? Certo. Então, a gente já sabe do que se trata esse used to, né? Então, costumava dormir cedo. Em português, a gente tem muito disso. Começa uma sentença sem o sujeito. Em inglês, não pode. Você vê que todas as traduções para essa sentença aqui, elas começam com I. Porque a gente sempre tem que ter um sujeito antes de um verbo, né? Um sujeito conjugando este verbo, né? Então, vamos lá. I used to sleeping early. Será que essa tá correta? Primeiro ponto, não tá, porque depois do used to, uma regrinha aí para lembrar, o meu verbo, que é o sleep, né, o dormir, ele não pode estar no gerúndio, tá? Não pode estar com ing, nesse caso aqui, após o used to. Então, descartamos a A, vamos para B. I used to sleep early. Eu costumava, used to, dormir cedo. Correto. Early é cedo. A letra B tá correta, é a tradução de costumava dormir cedo. I used to sleep early. Vamos para a letra C. Vamos ver porque as outras estão erradas. I was used to. Já para por aqui, né? Eu estava, costumava dormir. Não faz sentido. Eu estava, costumava, dormido, né? Dormiu, tá errado também. I get used to sleep early. Olha só, sleep tá errado, né? Ou é slept, que é a forma passada do dormir, ou é sleep, né? Então já tá errado aqui. Mas get used to seria se acostumar a, né? Se a gente fosse analisar só essa primeira parte está certa, mas ela indica algo no presente, né? Costumar, né? Se acostumar, desculpa, se acostumar a algo, tá? Não é o caso aqui. Costumava é algo no passado. Portanto, a resposta correta é a B. I used to sleep early. Próxima. Já aprendemos o que significa o used, né? Esse uso da palavra used, tem outros usos, né? Porque use pode ser usar, verbo usar, só o use, né? Sem o D. Pode ser usar ou pode ser também uso, tá? Só que quando a gente utiliza esse verbo aqui junto com o to, aí ele muda totalmente o significado, né? Ele vai virar o verbo costumava. Dessa forma mesmo, já no passado. Used to. Certo. Então, olha só. She to go there very often, né? Então, ela ir lá muito frequentemente, ou com muita frequência.
Ok. Vamos tentar, né? Encaixar as alternativas aqui. She used to go there very often. Sim, ela costumava ir lá com muita frequência. É uma possibilidade. Vamos ver se as outras também se encaixam ou não. She ought to go there very often. Né? Ela deveria ir lá com muita frequência. Né? É uma possibilidade, é uma possibilidade. Se encaixa, faz sentido. Ela deveria ir lá com muita frequência. Ok. She must to go there. Já para por aqui, porque depois do must não tem to, né? Voltando para aquelas regras gerais, né? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Voltando aqui para as regras gerais, ó, não usamos a partícula to. Aqui tá antes de um verbo, mas também depois de um verbo, né? Nós não usamos a partícula to depois de um verbo. Olha aqui, she should work, né? Depois de um verbo modal, a gente não usa o to, vem o verbo da forma que ele está, né? Na forma infinitivo dele, com exceção do have to e do ought to. Portanto, nesse caso aqui, ó, o used to, que nós acabamos de estudar aqui, né? Eu costumava. Sim, used to, ok? Ought to, sim, porque é o verbo exceção, verbo modal exceção, aquele que sim é acompanhado aí do to, né? O to vem em seguida, mas o must não, né? Aquela regra lá se aplica ao must, então não pode ser must. A B e a C não podem ser, porque a C inclui o must, que não pode, não faz sentido aqui. Então, a resposta correta é a D, porque nessa lacuna, tanto o used to quanto o ought to, tanto o used quanto o ought, fazem sentido, ok? Então, a resposta para 34 é a D, né? As alternativas A e B. Né? She used to go, she ought to go. Ok. Vamos para mais uma. Temos tempo para mais algumas. Vamos lá. 35. I can't see him here. He, alguma coisa, home. Né? Então, olha, eu não consigo vê-lo aqui. Ele, alguma coisa, para casa. Né? Eu imagino que, vamos tentar traduzir isso aqui para o português, né? Ele deve ter ido para casa. Então, vamos ver qual das alternativas funciona bem aqui nessa lacuna. Então, eu não consigo vê-lo aqui. Ele deve ir. Primeiro que já está errado, né? Depois do must, a gente não usa goes, né? A gente usaria o verbo na forma infinitivo, must go. Ele deve ir para casa? Não faz sentido. Eu não consigo vê-lo aqui. Ele poderia ter ir para casa? Olha só, poderia ter ido, né? Até que talvez fizesse mais sentido. Mas poderia ter ir para casa não faz sentido. Por que ir? Porque o go, olha só, é o ir, né? Ele está no infinitivo. O ido, como que é a forma particípio do ir, né? Ido. E como que a gente expressa isso em inglês? Qual é a forma particípio do go? Gone, né? A gente vai ver uma tabelinha de verbos para vocês poderem visualizar melhor as 3 formas do verbo, né? No caso do go, ele tem as 3 formas. Go no presente, went no passado simples, que a gente usa lá no simple past, e gone, que é o passado particípio, né? Ido. É o que se encaixa aqui, não pode ser a B. C, ele deveria indo para casa? Não faz sentido e também a gente não usa o should e o go, a gente não usa should e gerúndio na frente, né? Ou passado, presente particípio na frente do should. Então, depois do should, no caso. Então, também descartamos a C. Olha só, ele deve ter ido para casa? Sim, a D faz sentido, né? Eu não consigo vê-lo aqui. Ele deve ter ido para casa. He must have gone home. Né? Porque go home é ir para casa. Have gone home, ter ido para casa, ok? Então, nós temos a letra D. E por que a letra E não poderia ser? He could has gone. Ele podia ter ido. Podia ter ido não faz muito sentido, não sou a certa. Deve ter ido faz mais sentido. E por que é have aqui se o sujeito que vem antes é o he? Por conta do must.
né? Olha só, o verbo que segue ao he é o must, que vem em seguida do he. É o verbo modal must, que não sofre nenhuma alteração, mesmo sendo conjugado por he. E que também não altera nada no verbo seguinte. O verbo seguinte ele vai vir normal, sem alterações no infinitivo. Must have gone home, ok? Por isso que a gente precisa se atentar bastante a esses verbos modais e as suas regras, porque quando eles entram em cena, eles modificam aquilo que a gente já aprendeu lá no Simple Present, Simple Past, Simple Future. Eles vão modificar essas regras básicas, essas primeiras regras que a maioria de nós já aprendeu e já sabe, né? Ok, e vamos para mais uma. A 36, a 36. I'd rather stay home. Olha só, I'd rather é algo que eu acho que eu não coloquei para vocês anteriormente, é algo bem interessante. Would rather, would rather é o mesmo que prefer, né? É o mesmo que preferir, mas não tem problema, a gente vê isso mais para frente. Então aqui é uma contração de I would, ok? Aquele verbinho lá mesmo das condicionais. Só que junto com rather, a gente tem uma expressão que simplesmente significa o verbo preferir, ok? Então, I'd rather stay home, stay at home, então eu preferia ficar em casa, because it rained today. Porque alguma coisa chover hoje. Vamos ver qual das alternativas se encaixa aqui da melhor forma. Então, eu preferiria ficar em casa porque it needs not to rain today, né? E porque não precisa chover hoje, não faz sentido, né? O it está aqui porque para conjugar fenômenos da natureza, a gente usa o it sempre, ok? Antes do verbo. Então, não pode ser o needs not também, porque a gente não utiliza o needs, né? Ou seja, o verbo aqui, né, com essa alteração, né, com o acréscimo do S, junto com o not. Bom, como o nosso tempo acabou, vamos então voltar desse ponto na próxima aula, ok? Deixa eu encerrar aqui o compartilhamento. Então, pessoal, por hoje é isso. Na próxima aula a gente retoma então a partir desse ponto. Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau.